Você vai precisar aceitar e eu vou compartilhar a tela. Ok. Então, sem sombra de dúvida, esse é o mapa de coimpacto, essa imagem aqui que a gente tem, fala muito sobre a qualidade da doTERRA, porque a planta, para que ela expresse o seu grau terapêutico, ela precisa passar pelas intempéries, ela precisa ter aquele tipo de nutrientes, aquele tipo de solo. A gente chama isso de terroir. O terroir que a gente fala e pensa de um vinho, trata-se do mesmo aqui para óleo essencial. Então, a doTERRA, os óleos dela são óleos de terroir. Elas precisam vir de determinadas partes do globo, por quê? Porque ali a planta passa por esse estresse, que é natural do processo evolutivo dela, Né? e exatamente ela dá ali um grau de terapêutico nos seus ativos que são próprios daquela região, daquela incidência solar, daquela incidência de uma maresia, ou de estar no nível do mar, ou estar nas altitudes, ou estar numa região pantanosa, ou de estar numa região muito ensolarada, ou que passa por grandes variantes de temperatura, como é o caso desse óleo aqui do frankincense, que eu disse que era para você deixar separado, que depois nós vamos usar ele. Então, daqui nós temos uma ideia de por que é que nós temos variação de valor, porque esses óleos vêm de onde é a expressão melhor dele, né? Do ponto de vista terapêutico. E, no caso do frankincense, ele vem da região da Somália, que é aqui na África, que é um lugar onde a gente tem ranges de temperaturas muito altos. Durante o dia, um calor absurdo, à noite, um frio absurdo. E ele fica a 1.400 metros de altitude. A coleta dessa resina é muito difícil. Tá? Assim como a coleta da manuka na Nova Zelândia é feita de helicóptero, porque também está em regiões muito inacessíveis a pé, né? Então, quando a gente tem um óleo essencial que tem um valor elevado, a gente tem que entender que é porque ele tem uma pequena produção ou exige uma quantidade muito grande dele para que ele seja resultante ali em 1 litro de óleo, tá? Porque vai muita matéria-prima, como é o caso do óleo da melissa, da camomila romana, que precisamos de 30 toneladas de flores para a gente extrair 1 litro, né? Então, só que quanto mais específico e delicado é esse processo, maior é a entrega que esse óleo pode dar num processo de cura. Porque mais profundo ele vai dentro da gente. E a outra coisa muito importante que está relacionada a essa distribuição geográfica dos óleos essenciais é esse ponto aqui. Esse ponto que a gente chama de doTERRA Healing Hands é porque essas comunidades, as quais cuidam e cultivam e extraem, são comunidades muito simples, muito pobres. E a doTERRA foi a primeira empresa que decidiu quebrar as correntes dessas pessoas que estavam escravizadas por atravessadores. Pessoas que vinham do mercado, da indústria, e que trocavam 1 litro de um óleo preciosíssimo, preciosíssimo, por uma saca de arroz. Então, a doTERRA foi a empresa que disse, basta disso, isso não é possível, explorar essas pessoas para que você tenha algo e que você vai usar na saúde das pessoas, resultado de exploração, isso não pode. Então, a doTERRA rompeu com isso, no meio da aromaterapia. Porque eram comunidades que não tinham a menor instrução, que não tinham o menor conhecimento, até mesmo do valor financeiro que aquele produto tinha. Faziam disso um meio de sobrevivência. A doTERRA, em todos os locais do qual ela retira o óleo essencial, ela tem esses programas, que é o co-impact sourcing, ou seja, eu não tiro nada de lá sem devolver para eles.
saúde, da parte odontológica, médica, da parte de escolas, e também, principalmente, na proteção das gestantes, né, para que elas não sejam expostas a trabalhos forçados, e muito menos que as crianças estejam nas plantações. Tá? Então, esse é o segundo ponto que me conectou muito, muito profundamente com a Doterra. E eu tive já a oportunidade de visitar uma região de fornecimento, a qual nós recebemos da comunidade um amor muito grande. Porque nós somos as pessoas que romperam correntes deles. Né? Então, hoje, essas crianças estudam. Quando a gente vai para um fornecimento, a gente sempre tem um trabalho voluntário de pintar uma escola, de ajudar a fazer uma limpeza, enfim, isso faz parte do nosso trabalho. Cada frasco que nós adquirimos ou que algum cliente nosso adquire está colaborando para que essas crianças tenham escola, serviço odontológico, serviço médico, que elas recebam pelo valor que vale o óleo, para além desses recursos. Elas recebem financeiramente em advance, ou seja, entregou o dinheiro. Não é uma coisa que ela vai receber com o tempo, parcelado. Não, é tudo pago na hora, tá? Então, isso é uma coisa que a gente se orgulha muito dentro da Doterra. E isso não tem explicação a conexão que tem. Então, essa parte do WA, que é o Wellness Advocate Partner Projects, nós somos envolvidos nesses projetos. Nós trabalhamos nesses projetos, seja com, por exemplo, tem alguns meses, por exemplo, nós tínhamos uma meta 2 anos atrás de terminarmos de construir o hospital da Somaliland, lá na Somália. Então, nós fizemos uma ação mundial de que cada consultor de bem-estar adquirisse um frankincense. Esse óleo aqui, que é produzido lá. Ou seja, voltaria, de qualquer maneira, o resultado dessa venda para lá. Mas 100% do valor foi devolvido para a construção do hospital. E em 6 meses nós construímos um hospital. Uau! Tá? Porque era um dos maiores índices de mortalidade das mães no nascimento dos filhos. Então, com isso, nós mudamos esse cenário. Porque não havia nenhum tipo de assistência médica. Certo? Então, esse é um ponto muito importante que a gente traz aqui. Né? Porque esses projetos sociais não estão só no Brasil, estão na América Latina, aqui não aparece, mas estão não só no Nordeste, lá na Amazônia, mas agora também no Rio Grande do Sul, onde a gente tem a extração dos óleos cítricos, tá? Então, no Brasil, os nossos números são 6 mil empregos de fornecimentos apoiados, 37 mil, que são o total de vidas impactadas, 14 mil com fornecimento e emprego direto, tá? E 17 mil vidas impactadas por meio dos projetos de impacto social, que são escolas, que são creches, que são serviço odontológico e médico, nesses lugares onde a gente tem fornecimento, tá? Então, esse eu acho muito importante. Então, por trás desses frascos, por trás dessa caixinha que você adquiriu, existem muitas vidas, tá? E você impactou já muitas vidas, né? Mas a principal que a gente nos interessa impactar é a sua, tá? E a partir de você, que você se sinta à vontade para impactar outras vidas. Essa é a nossa busca aqui, tá? Então, quando a gente faz essa apresentação, a gente traz o conhecimento de que na planta a gente tem, as plantas aromáticas, o que elas têm são glândulas especializadas, as quais elas secretam esses aromas como forma de proteção, como forma de atrair insetos, né, para ela, para que ela possa também ser polinizada, para espantar insetos que sejam aqueles que são os predadores dela, e principalmente para atuar, né, no sistema reprodutivo da planta, né, pela polinização, né, ou seja, atraindo polinizadores, né, abelhas, vespas,
borboletas, pássaros, enfim, para que a continuidade da espécie aconteça. Da mesma forma, essas plantas oferecem esse recurso para nós de proteção, de ajuste do nosso sistema endócrino e de recuperação, digamos assim, dos nossos tecidos. Tudo que serve para ela, serve para nós, tá? Então, a gente tem na aromaterapia e nos óleos essenciais da doTERRA uma solução muito natural, muito segura, acessível, né? Porque a gente calcula o preço por gota, né? E muito efetiva. Esse óleo que você inalou, né? Que você colocou a gotinha, uma gota do Peppermint equivale a 28 xícaras de chá do óleo essencial de hortelã-pimenta, da planta hortelã-pimenta. Então, como no processo da destilação a gente tem uma concentração do ativo, ela tem em torno de 70 vezes mais potência do que uma xícara de chá. Tá? Então, uma gota é suficiente para produzir, para mobilizar a energia do nosso corpo, tá? Então, o que que nós temos aqui? Constituintes químicos, né, que vão passar pela membrana celular, vão atuar diretamente na causa raiz, só da gente inalar ou de aplicar topicamente. Tá? Então, isso é muito importante da gente entender, por isso que é tão importante ser puro. Por isso que a nossa diferença é tão grande, às vezes, de preço, com óleos que são de um herbanário que vem aqui de São Carlos. Entendeu? Essa é a diferença. Porque ela não... Você só permite um parênteses aqui para sua mãe. Você vê a busca da dermatologia para encontrar ativos que permeiem e atravessem a membrana celular. E o óleo essencial, ele atravessa a membrana celular. Sim. Tem um caso que eu coloco, que eu sempre gosto de mostrar na minha apresentação, que é muito interessante, que é da área de dermatologia, e existem publicações específicas para dermatologia. Depois nós podemos falar sobre isso. Ó. Esse livro aqui chama Aromadermatologia. Esse aqui é um livro específico sobre isso. Aqui nós temos tudo mapeado. Tudo. Tá? Então, eu adoro essa parte da aromaterapia. A minha pele é uma pele que já se recuperou com aromaterapia. E hoje eu não uso, já tem mais de 3 anos que eu não uso nenhum tipo de creme, nada, absolutamente nada, só óleo essencial. Já quero. Tá? Entender. Então, assim, a minha pele é uma pele madura, de 51 anos, né? Uma pele que já passou por algumas transformações hormonais, mas que a gente consegue cuidar muito bem da nossa pele com óleo essencial. Tá? Lógico que precisa de colágeno, lógico que precisa de fibras, lógico que precisa de muitas coisas, né? Vitaminas, sais minerais, mas a gente trabalhamos com óleo essencial aqui. Então, nós vamos atuar aqui em causa raiz. E muitas das nossas questões de desalinho, especialmente na pele, tem a ver com questões hormonais. E com óleo essencial a gente consegue atuar, porque nós temos óleos que são estrogênio-like, testosterona-like, tudo disso. Isso eu não sabia. Sim, então nós temos esses fitoesteróis, né? Então, isso tudo que a planta produz, ela também oferece para a gente, né? Então, como a gente trabalha com causa raiz, tudo que você conhece de anatomia, fisiologia e patologia é aquilo que a gente vai usar como um meio de conhecimento para quê? Para a gente ir direto na causa raiz. Por quê? Porque as espécies aromáticas, a gente tem um número bem limitado de espécies aromáticas, que a gente tem as espécies que são as especiarias, as madeiras, os florais, né? São 9 tipos que a gente tem só. Então, quando você aprende a lógica disso, você consegue aplicar isso muito facilmente, tá? Então, por isso que a aromaterapia é tão acessível do ponto de vista de aplicabilidade dela. E para quem tem conhecimento específico, como você e a Thaís têm, como eu também, muito rapidamente a gente aprende isso. E aí a gente consegue fluir muito melhor, né, nessa área. E as 3 formas que a gente tem de usar são essas. A ingestão, algumas espécies aromáticas são vantajosas da gente usar por ingestão, tá? A gente pode adicionar as bebidas, pode colocar em algumas receitas, por exemplo, eu uso alguns óleos da minha preferência que são aromáticos e que me agradam no paladar,
eu uso com iogurte, com leite, né? Porque é uma base vegetal, né? Um leite vegetal, uma base que tem a gordura, ela vai ter afinidade com o óleo essencial para se diluir e para ser muito melhor absorvido, né? A gente pode colocar na água, eu muitas vezes coloco no gin, eu prefaço alguma mistura, né? Que eu coloco lavanda, alecrim e zimbro, então fica delicioso, fica maravilhoso para a gente misturar com uma base de um chá ou alguma outra coisa assim. Aqui em casa, quem vem aqui em casa sempre, quando vem um churrasco, alguma coisa assim, pedem para eu preparar os meus drinks mágicos, porque fica todo mundo muito bem com pouca bebida alcoólica, porque o óleo essencial te dá aquele grau que você busca, né? De alegria, de soltura, enfim, você fica bem descontraído. Satisfação. Exatamente. O tópico, né, você aplicar diretamente na pele, a gente indica sempre óleo carreado, né, ou seja, com um óleo vegetal, para que você tenha uma melhor absorção e um melhor aproveitamento, porque eles são altamente voláteis, né? E quando a gente liga ele com uma base vegetal, ele vai manter por mais tempo. E a forma aromática, que é inalação direta, que a gente fala assim, ou você aplicar, né, nas mãos e fazer essa conchinha para receber o óleo através da inalação. Bom, sabemos então que eles são potentes, sabemos que eles são puros e sabemos que eles são seguros. Tá? Todos os nossos óleos são orgânicos, são livres de contaminantes e de enchimentos. Os óleos que são blends, eles estão misturados entre si em uma base de óleo de coco fracionado, que é uma base de óleo de coco que não tem gordura, tá? Então, ele é muito fácil da pele, muito fácil de ser aplicado, ele não vai deixar nenhum resquício de gordura na pele, não vai obstruir os poros, então a gente utiliza eles diretamente sobre a pele, tá? Eu tinha um óleo de coco, né? O que acontece? Ele faz um tamponamento da pele, então às vezes você vai acabar perdendo óleo, entendeu? E aí não vai absorver, porque justamente ele hidrata por tamponamento, entendeu? Uhum. E aí não é interessante. Isso, porque a gente quer que ele penetre na corrente sanguínea, tá? Então, esse é um ponto muito importante. A gente acredita na planta como um todo. Nós usamos a planta como um todo. E esse é o nosso grande trunfo, vamos dizer assim, porque nós temos uma empresa muito séria que trabalha com óleos que são puros e que vão realmente atuar dessa forma aqui que eu vou te mostrar. Então, no momento que eu me exponho ao aroma do óleo essencial, eu vou ter essa substância aromática vai pela cavidade nasal, vai entrar em contato com o bulbo olfativo, com as células olfativas e vai levar diretamente para o sistema límbico, né? E todas as outras estruturas. Então, na nossa área de memória, ele vai atuar organizando, ordenando, esses ativos ordenam as memórias. Então, aquilo que já não serve mais, ele vai dando via, né, como a gente diz, para que a gente possa liberar emoções. Então, tem algumas vezes, eu mesma, quando me expus pela primeira vez ao óleo de lavanda da doTERRA, eu tive uma emoção. E eu nunca tinha, de verdade, sentido no meu nariz um óleo de lavanda. Tudo que eu experimentava eram coisas parecidas que não eram óleo de lavanda mesmo. Então, o dia que eu abri a primeira vez o óleo de lavanda, eu chorei. Porque, assim, eu liberei uma energia ali, porque aquilo mexeu comigo de uma forma muito interessante. Né? É igual eu quando usei os endócrinos. Eu acho que eu seguro muita coisa no intestino. Nossa, eu usei os endócrinos, fiquei uns 2 dias chorando. Claro, porque a gente está liberando ali energia. É muita energia. Eu quero descobrir o meu, depois eu conto. Mas, olha, o que é muito importante é que isso é feito de uma forma muito compassiva, sabe? A natureza, ela é compassiva. Então, isso vem para nos liberar, para nos libertar daquilo, que a gente não precisa mais, sabe? Então, isso é muito bom. Então, a gente rapidamente supera algumas coisas que parece que a vida inteira a gente não superou, sabe? Então, por isso que a gente, como consultor, a gente gosta muito de experimentar. E a gente, tudo que tem, a gente experimenta. Tudo que tem, a gente cheira e experimenta. Então, na via principal, a via inalatória, ela tem 2 vias, né, de ação.
Quando ela vai para o sistema respiratório, ela vai ter uma absorção na corrente sanguínea através dos pulmões e ela vai para órgãos e tecidos corporais. A via, quando ela, né, pela inalação ali chegam nos nervos olfativos, ela vai para o sistema límbico e vai para trabalhar sentimentos, memórias, emoções. Tá? Então, quando a gente quer tem uma questão muito emocional, a via melhor, mais apropriada é a inalatória. Tá? Quando eu quero uma movimentação de energia ou de algo, por exemplo, uma hiperemia, algo que eu queira deslocar ali, eu vou usar uma via cutânea, porque eu vou ter ali um bom desdobramento. E quando eu vou por via de injeção, eu vou através dos intestinos, né? E eu vou ter ali na corrente sanguínea e vou ter a absorção em órgãos e tecidos corporais. A diferença é que algumas espécies aromáticas são muito potentes e muito dermocáusticas. Então, essas a gente tem que tomar cuidado para a gente não criar um efeito agressivo ali nos tecidos. Então, como eu sempre falo com a Thaís, eu gosto muito de usar as cápsulas vegetais vazias para fazer o uso do óleo essencial com absorção específica, para fazer uma desparasitação, para eu fazer uma utilização, por exemplo, quando existe uma constipação. Então, eu vou usar um óleo essencial que vai abrir ali no intestino, eu não vou perdê-lo no trânsito, certo? Então, eu posso usar uma cápsula gastroprotetora para ter uma absorção lá no intestino, eu posso usar uma cápsula vegetal para ter uma absorção ali no estômago. E com isso eu não vou perceber o aroma, né? Eu vou sentir um pouco do cheiro, né? Desculpe, do aroma, mas não vou perceber o gosto. Então, vai direto ali para uma absorção. Mas isso com a indicação específica, tá? E tá tudo bem e vai ser seguro porque vai ser orientado. Então, quando a gente está atuando com aromaterapia, a gente sempre tem o cuidado de conversar com o cliente para verificar se ele está comendo direitinho, se ele está fazendo atividade física, como é que está a questão de peso, né? Se está descansando, ou se essa é uma questão, se está muito estressado. Por quê? Porque de cima para baixo, muitas vezes as pessoas estão aqui com processos de adoecimento que são resultado de uma cadeia que não foi cumprida aqui, né? E claro que aí só o óleo essencial não vai ser suficiente, a gente vai orientar essa pessoa na saúde dela, né? Então, tudo normal para a gente, porque é o que a gente já faz, né? Mas a gente consegue reverter muito, às vezes, da pessoa ter, eu não consigo me conectar com atividade física, eu não estou dormindo bem, eu estou muito estressado, eu estou perdendo cabelo, eu estou por quê? Porque você vai atuar reduzindo carga tóxica, você vai atuar melhorando o descanso e o controle de estresse, você vai melhorar a questão de um metabolismo mais fluido, e vai também melhorar a questão da sua percepção de paladar usando óleos essenciais. Olfato, usando óleos essenciais. De percepção visual, usando óleos essenciais. Por quê? Porque vai te tornar mais presente, mais aqui e agora. Tá? Então, isso é uma vantagem do uso dos óleos essenciais que se estende a toda e qualquer pessoa que está usando óleo essencial. Eu tenho 2 adolescentes em casa que, felizmente, há muito tempo já usam óleos e nas crises mais homéricas deles, a gente usou do ponto de vista emocional ou para preparar para o vestibular ou em fases muito difíceis, a gente usou óleos essenciais. Então, alimentação, boas práticas, né, desse estilo de vida e óleos essenciais. Então, o que a gente tem aqui? Óleos que vão cuidar de uma forma muito completa. Essa caixinha, esse kit, ele é muito útil. Eu diria que a gente tem aqui um atendimento em torno de 90% das pessoas que a gente usaria qualquer medicação que a gente compraria numa bancada de farmácia. Não, vamos dizer assim, aqueles que a gente pega direto lá e se servem numa farmácia, tá? Então, servem para coisas similares, até porque a farmacologia veio da natureza, veio da fitoterapia, né? Só que a grande vantagem, aqui nós estamos com um conjunto de ativos sinérgicos, né? Então, muitas vezes, aquilo que a gente tem de efeito colateral de uma medicação é porque ali tem uma molécula que, para juntar aquele ativo com outro, aquilo é algo muito estranho para nós. E isso não ocorre aqui. O que não nos serve vai ser eliminado pelas vias normais.
pela sudorese, pela urina, pelas fezes, né? Lógico que a gente tem alguns óleos essenciais que têm cruzamento medicamentoso, mas não são esses que estão aqui. Certo? Quando a gente começa a fazer orientações muito mais específicas, em situações onde a pessoa está muito adoecida ou usa muita medicação, a gente tem alguns cuidados que aos poucos a gente vai trazendo, né? Mas é muito pouco perto daquilo que a gente tem de vantagem com a maioria dos nossos óleos essenciais, certo? Então, Peppermint, isso me deixa muito tranquilo para te dizer, use, experimente esses óleos que estão nessa caixinha com muita tranquilidade, tá? Porque eles foram feitos para ser uma farmacinha, vamos dizer assim, que farmacinha é até pouco, né, para perto do que ela pode fazer aqui, né? Mas eu digo que é um toolbox para a gente trabalhar, uma ferramenta aí de aprimoramento do nosso sistema, dos nossos sistemas fisiológicos e emocionais, da ferramental emocional, tá? Então, o Peppermint, ele vai desobstruir as vias nasais, como você já percebeu. Ele vai atuar nas articulações que estão doloridas ou às vezes muito quentes, né? Por uso ou às vezes um exercício físico, né? Musculatura dolorida, né? Então, ele atua regulando essa ansiedade, né? A necessidade de alimentar-se, de comer, porque muitas vezes a gente está ansioso e não está com fome, né? Então, ele é um óleo que ajuda muito nessa sobrecarga emocional. Ele é um energizante natural. Muitas pessoas e muitos consultores começaram a tornar-se consultores, conseguiram vencer o vício no café, pela cafeína, usando esse óleo essencial. Então, você diminui muito a cafeína quando você se expõe ao peppermint, porque ele eleva a tua frequência, né? Ele eleva o ritmo, né? Mas sem que você tenha aquele degrau depois, né? Quando você come um doce, quando você, né? Que vai te levar aí para o outro lado, né? Da sensação, né? Ele alivia também alergias, ele melhora o aspecto do cabelo, a gente usa muito como um finalizador de pontas, tá? Nosso shampoo da doTERRA, ele tem a melaleuca, o peppermint, a lavanda na composição. Então, a gente tem um couro cabeludo sempre muito saudável, porque a gente usa esses óleos. A gente reduz desculpa, a gente ajuda a concentrar, por isso que a gente usa aqui, né? Para começar uma classe. E é um óleo que é muito agradável, muito comum dos homens gostarem, porque ele dá essa sensação de parece que eu estou respirando mais e melhor, né? Então, ele é um óleo muito, muito, muito bacana para a gente utilizar para apresentar um óleo essencial para alguém, tá? Porque ele tem, a pessoa nunca mais esquece aquela sensação de refrescância, de abertura das vias aéreas, porque a gente não percebe, mas a gente às vezes está com quase que uma das narinas obstruída, né? E é um treino, também a gente usa esse óleo para o treino das vias nasais quando existe o Covid e a pessoa perde o olfato. Então, quando a pessoa perde o olfato, ou quando ela está no Covid, a gente já orienta o uso desse óleo. A gente tem um protocolo bem bacaninha para Covid, para a pessoa já inalar o peppermint durante o processo, para que ela nem perca o olfato, sabe? Porque a gente vai treinando e vai mantendo oxigenada essa via, que acaba sendo tamponada, por quê? Porque há sequestro de zinco, né, pelo vírus, né, que é aquilo que vai dar via, né, Mas como a gente vai atuar na carga viral usando esses óleos essenciais, a gente tem os efeitos muito diminuídos quando a gente usa óleo essencial, tá? A lavanda reduz esses sentimentos de ansiedade, ele é um ansiolítico natural, reconhecido pela medicina, tá? Promove um sono tranquilo, ajuda a aliviar os sentimentos de tensão. Ele é um dos óleos que é chamado de óleo universal, porque ele pode ser utilizado em qualquer tipo de pele, para atuar, né, regulando, né, a secreção de sebo, né, da pele, né, da gordura da pele, acalma as irritações ocasionais que existem. Ele é considerado anti-histamínico natural, muito mais potente do que os corticoides que a gente conhece.
Então, quando a gente tem manifestações cutâneas, a gente pode sim utilizar, ou às vezes uma picada de abelha, uma picada de inseto, você pode utilizar uma gota sublingual para ter um efeito sistêmico rápido de apoio para eventualmente uma edema de glote ou uma ocorrência maior, até que você tenha um socorro médico. Tá? Então, esse é um óleo que a gente pode utilizar nas queimaduras, tanto as solares quanto aquelas produzidas por calor. Tá? Então, é um óleo muito importante para a gente ter sempre à mão. Tá? É um óleo que a gente deixa aqui em casa, na minha casa eu tenho um na cozinha, para eventual queimadura, né, da minha funcionária, né? No momento que queimou, nem joga a água, simplesmente molha a lavanda direto na pele, para 2 dias a casquinha aparece e já sai, nem bolha não levanta. E foi, aliás, com esse óleo que o René Gattefossé, que era um perfumista da região da Provence, né, da região de Grasse, descobriu os efeitos terapêuticos da lavanda, fazendo a destilação. Ele teve um acidente, uma explosão de um dos destiladores e queimou-se. E o que ele fez? Ele se jogou numa tina de óleo de lavanda para apagar o fogo, onde ele não expôs onde ele não se expôs ao óleo, levantou bolha, onde ele se expôs, ele não teve bolha alguma, e teve ali uma cicatrização rapidíssima e gerou aí a curiosidade, né, nos cientistas para investigarem aí que a lavanda tinha, né? Então, aqui está o responsável, né? A lavanda é responsável por nós conhecermos a aromaterapia da forma moderna, né? A partir do René Gattefossé, que é o considerado pai moderno da aromaterapia. Muito embora seja uma ciência e um conhecimento milenar, tá? Aqui o Lemon, né, que é o nosso grande professor, o limão siciliano, ele tem 9.000 anos de adaptação, né? A planta tem mais de 9.000 anos de conhecimento adaptativo dos climas e das intempéries. Então, esse é um óleo que ajuda muito para a gente se adaptar a novas circunstâncias, né? Então, ele melhora o humor, ele dá leveza, vivacidade, estimula a concentração e a decisão, é um óleo mobilizador. Ele auxilia nos conflitos emocionais, diminui a produção de colesterol ruim quando utilizado por via oral. Ele neutraliza odores desagradáveis dos ambientes e também é um excelente óleo para a gente utilizar para quando a gente tem, assim, alguma coisa que gruda no tecido de roupa da gente, chiclete, essas coisas todas, ele é um excelente tira-grude, né? Para tecidos, tá? E é um grande arrastador, né? Faz um grande arrasto de gordura dentro do nosso corpo e também nas superfícies. Aqui em casa a gente usa o óleo essencial de limão misturado ao vinagre de álcool para fazer a limpeza das superfícies. Ele retira perfeitamente a gordura, tá? Perfeitamente a gordura de qualquer vidro, deixa os vidros brilhando. Então aqui a gente não usa, a gente não gasta com produto de limpeza para isso, né? Então a gente usa óleo essencial dentro de uma embalagenzinha assim âmbar, né? Nós temos aqui em casa a gente usa uma série de coisas, a gente faz desodorante em casa, faz esse olhinho aqui que a gente utiliza para passar na pele, tudo com bases naturais, tá? O frankincense é um óleo que eu diria que é dos mais importantes. Eu sempre digo que se eu tivesse que ir para uma ilha deserta e tivesse um único óleo que eu pudesse levar, seria o frankincense. Se não fosse possível o frankincense, seria a copaíba, tá? Porque esse óleo é chamado de óleo magno, é chamado de rei dos óleos. É o óleo que você vai encontrar o maior número de referências no PubMed e de pesquisa, porque ele foi o óleo que primeiro foi utilizado junto com a mirra, né? Para você ter uma ideia, a história remonta a mais de 4.000 anos, porque ele aparece em hieroglifos, né? A orientação de uso dele. E ele era utilizado nas mumificações, né? Então, a gente tem muito conhecimento sobre o frankincense e a gente sabe que ele atua em todos os órgãos, principalmente no aspecto neural. É um óleo para recuperação das neurites, né? Produzidas pelo uso de quimioterápicos, porque ele tem um potencial de reconexão muito grande, né? E a gente diz que ele não só isso, ele conecta corpo, mente e espírito. Então, ele faz
essa tríplice função aí do ponto de vista das emoções, né? Então, ele é um óleo, na Unicamp, ele é objeto de pesquisa do uso na esquizofrenia com excelente resultado, na diminuição de crise, de forma muito contundente. E também é um óleo que tem ajudado muito no... Oi? Diminuição do quê? Das crises esquizofrênicas. Crise Sim, sim. Ele é um óleo que tem um grande aspecto de regeneração celular, é um dos principais aspectos que ele tem, e da diminuição, quando aplicado, quando utilizado em pacientes que estão em investigação, que estão em tratamento de tumores, como um antiproliferativo de células. Né? Então, ele é um óleo muito importante para a gente atuar quando a gente tem algum aparecimento, né? Alguma tumoração, para melhorar aspectos de manchas senis. Ele é um óleo muito importante para isso. Tá? Ele, além disso, promove relaxamento. Aqui em casa, quando a gente está meio desregulado, a gente aplica ele aqui no chakra da coroa, porque ele dá esse centramento rápido, contribui para equilibrar esse estado de espírito e humor, ele ajuda a desenvolver e manter o sistema imunitário saudável, melhora o aspecto de cicatrizes, de rugas, de estrias. As estrias em indivíduos jovens, né, assim, aquelas que estão ainda vermelhinhas, quando a gente aplica o frankincense, a gente tem ali quase que o desaparecimento completo, né, das estrias. Quando na fase bem inicial a gente pode aplicar diretamente sobre. A aplicação, Então, desculpa, dele é ele puro ou com carregador? É carregador que fala? sempre com carregador, Tá, para uma tá. melhor Beleza. absorção. Né? Absorção. E aí a gente tem ali os diversos graus, as porcentagens de diluição que vão ser interessantes aí para cada faixa etária, para cada situação, questões crônicas ou agudas, né? Então aí a Thaís tem aí uma tabela de diluição que ela vai compartilhar com você, que é muito fácil da gente utilizar. O OnGuard, né? Que aí eu queria que você abrisse, né, novamente, e que você utilizasse agora. Eu vou te mostrar um jeito que eu gosto de usar o OnGuard na minha vida, né? Quando a gente falei, né? Quando a gente coloca uma gotinha aqui, ou então a gente faz assim, ó, aplica aqui no chakra da fronte. Então a gente faz isso aqui. E aí você vai ver que daqui a pouco ele começa a ficar vermelhinho, porque ele começa já a atuar nesse ponto que se chama o intang. Ele é um ponto de acionamento da nossa pineal, tá? E é um óleo que eu acho, assim, simplesmente maravilhoso. Simplesmente incrível. Esse é um óleo muito interessante quando a gente tem aspectos de luto, né? Enlutamento. Ele é um óleo que ajuda a pessoa a voltar, né, para o senso, tá? O OnGuard, que você já inalou, né? Que você sentiu o cheirinho dele de cravo, canela, né? Ele é um óleo que tem uma função imunológica e respiratória muito interessante. Ele protege contra as ameaças ambientais. Durante a pandemia, eu usava, mas assim, diariamente na recepção do meu consultório, ele na entrada, porque ele atua nos patógenos aéreos. Isso é cientificamente comprovado, tá? Esse é um óleo patenteado pela doTERRA, um blend patenteado, considerado mais efetivo para patógenos aéreos. Então, você pode colocar na sua máscara, que você utiliza num cantinho, para limpar, né, as vias aéreas. Então, ele ajuda nas defesas como antioxidante natural, tá? Promove uma circulação saudável, porque os óleos, né, que são de especiarias, eles ajudam muito a melhorar a circulação, né? Então, melhorar também a perfusão e a eliminação por consequência de líquidos, né, que estão retidos. Fora isso, ele tem um aroma energizante e edificante, ele eleva a nossa energia, porque ele cria esse sentimento dessa doçura que vem através do óleo, ele traz essa proteção, tá? A tangerina, que se você puder abrir ela, eu vou dizer que assim, é um óleo apaixonante, é um óleo que eu adoro colocar na minha água, porque eu procuro assim evitar ao máximo refrigerantes, então muitas vezes eu vou para um restaurante, alguma coisa, eu levo ele na minha bolsa para colocar na água com gás e saborizar a minha bebida, tá?
E ele é um óleo assim que eu gosto muito de usar de manhã cedo, assim, pela manhã, para me dar essa frequência já que tá tudo bem. Eu diria que tem dentro dele um everything is gonna be alright. Tá tudo dentro desse frasquinho, né? Eu amo esse óleo. E ele é um óleo que ele é um recurso para quem não gosta do aroma floral da lavanda, ele entrega o descanso, o relaxamento, e uma melhora na condição de sono, como a lavanda tem, porque ele tem altos teores de linalol e linalila, que são as mesmas coisas que a lavanda entrega para o relaxamento e para o controle da ansiedade, tá? Ele apoia o sistema imunológico, respiratório, ele produz uma limpeza do organismo e faz um suporte à digestão e o metabolismo saudáveis. Os óleos cítricos todos têm essa função, tá? O Balance, que é um óleo maravilhoso que você tem aí, ele é um óleo incrível, incrível, incrível para atuar no equilíbrio emocional. Quando a gente está assim muito, muito, muito chateado, ou que às vezes a gente está muito down, ele vai trazer para o meio, ou a gente está muito hype para trazer para o meio, né? Porque também os extremos são prejudiciais, vamos dizer assim, à nossa homeostase. Então, ele ajuda muito nos sentimentos de ansiedade. Esse óleo é um óleo que ele atua nas crises de pânico. Esse é um óleo para tratar o pânico. Tá? E não Nossa. tem efeito de cruzamento medicamentoso com nenhum outro. Tá? Ele é utilizado junto com a tangerina para fazer desmame de medicação controlada, tá? Com muita segurança, com muita tranquilidade, junto com o frankincense. A gente já sabe que ele atua nessa área, né? Ele promove essa sensação de bem-estar e de tranquilidade, recuperar a respiração, porque é uma das coisas que se abala, né? A pessoa fica numa respiração muito alta e acelerada quando ela está em crise de pânico. Então, esse óleo é um óleo extremamente efetivo para isso. Então, pode a pessoa expor-se à inalação, ela pode aplicar, né, no peito, na nuca, tá? Nos pulsos, massageando, né? E ele vai rapidamente, a pessoa recobra aquele senso de, aqui e agora, sabe? Passou. Então, é um óleo que a Legal. gente já testou, mas assim, inúmeros, qualquer faixa etária. Na época da pandemia, a Quero e gente usava preciso, de criança preciso me aprofundar nisso, porque a minha adulto. irmã de coração, ela sempre sofreu com crise de pânico, né? E ela tá em gestação, vai nascer neném essa semana. E, lógico, a neném estando na barriga, parece que, né? Não sou mãe, mas eu imagino que seja algo revitalizante mesmo, porque ela mudou totalmente, assim, como se a Gabi tivesse dado toda a força e toda a vida ali, falando, mãe, tô te ajudando. E, enfim, a família dela tá super preocupada como vai ser o pós-parto, né? Porque ela é dependente de remédio desde os 12 anos. E pensa, num momento que é pra gente se desenvolver, colocaram remédio nela, remédio controlado. Então, eu já quero me aprofundar e com certeza Então, não você sei, já né, se vai tem uma tirar aí da sua contraindicação na caixinha. amamentação. Você já vai tirar da sua caixinha para você aí esses 3 óleos. Frankincense, o Balance e a tangerina, tá? E esse é interessante porque para pessoas que têm questão de situação de humor também ele é muito importante, tá? E para atuar sobre sentimentos de tristeza, de luto, medo, raiva, ele é um óleo maravilhoso para isso, tá? Já a copaíba, Uhum. que é a rainha dos óleos e é brazuquíssima, né? Porque ela vem daqui da nossa Amazônia, ela é o óleo que a gente usa para pele. A gente usa muito para a região dos olhos, né? Ela é um óleo extremamente interessante para restaurar o equilíbrio hídrico da pele. É um grande antioxidante, ela atua muito junto com o frankincense, porque o frankincense potencializa todos os outros óleos para atuar sobre manchas, né, cenis, manchas de melasma. Você vai conhecer uma receitinha no final dessa nossa aula. Apoia o sistema cardiovascular, imunitário e digestivo. Ele ajuda a acalmar o sistema nervoso e a diminuir a ansiedade também, promovendo o relaxamento, e pode aliviar dores e inflamações. A parte de anti-inflamatório, ela atua diretamente no sistema endocannabinoide 2, com extrema, extrema, extrema efetividade.
E a Thaís é prova disso aí, ela conhece, tem utilizado muito nos pré-operatórios, Isso que eu ia né? perguntar, é o Copaíba que Sim, usa nos pacientes? é um deles. É a copaíba com o breu branco. A gente usa um outro óleo essencial Tá. brasileiro, porque o breu branco ele tem uma característica hemostática muito importante para a gente em cirurgias. Mas aí ele não faz parte desse kit, porque ele é um óleo que é muito difícil a extração, porque ele ocorre randomicamente na Uhum, floresta amazônica. Então, assim, ele é uma edição limitada, inclusive. A gente tem sempre ele à disposição, mas ele não existe no mundo inteiro. Para você ter uma ideia, porque não tem quantidade de produção no mundo inteiro, né? Então, a caramba. gente tem o privilégio de ter breu branco aqui, porque é um óleo que você vai ver para feridas, não tem nada igual, né? Junto com a copaíba, a gente faz esse blend, tá? Questões inflamatórias são eles. O Brief, que é o óleo que promove o alívio das questões respiratórias, né, das vias aéreas. Então, ele é um óleo que ele tem uma composição muito interessante, porque ele tem também o óleo de louro, que é um grande cicatrizante do tecido pulmonar, dos alvéolos. Tá? Então, ele chega até lá profundamente. Então, quando a gente tem pessoas asmáticas, a gente pode utilizar com segurança ele. A gente tem para a limpeza do muco, né, e a liberação, né, de catarro, ele é um óleo extremamente importante, só de usarmos topicamente e inalatória. Então, a gente pode colocar num difusor à noite. Quando eu tive Covid, eu deixava a noite inteira o meu difusor funcionando com ele. Foi maravilhoso. Esse Eu me lembra usei. minha infância. Hã? Esse me lembrou minha infância. É mesmo? Por causa do Vic? É. É, Sim, ele criança com contém. bronquite, asma e todas as ites. É, Aham, exato, porque ele tem a fórmula original do Vic, tá? Mas isso é Vic de caramba. verdade. Esse aqui é de verdade. Então, quando você aplica no peito, nas costas, né? Rapidamente a gente tem ali uma melhora das funções, né? Nos bebezinhos a gente aplica na planta dos pés, né? A gente tem o óleo essencial na diluição de bebê, que é o Kit Kit. Mas que inclusive vai ser útil aí para essa sobrinho ou sobrinha que você vai receber, né? É afilhada. É, Afilhada, ótimo, olha que presente maravilhoso você vai poder dar para ela. Óleos essenciais, hein? E ele promove uma noite de sono exatamente. restauradora. No caso, eu descobri que o meu esposo ronca muito menos quando a gente coloca no difusor. Então, isso é ótimo, porque ele relaxa, né, profundamente. E temos o Deep Blue, que é o óleo da dor, das dores musculares. A tampinha dele é diferente, porque esse óleo não pode ser ingerido de qualquer maneira, tá? Assim, um óleo que se apertar e girar ao mesmo tempo para poder abrir. Não sei se você já testou abrir o Deep Blue. Por que que a tampinha dele é diferente? Porque ele não pode ser ingerido e ele é para proteger as crianças. Então, quando a criança, Entendi. ele gira em falso. Se a criança tentar abrir assim, sem apertar e girar, ela não vai conseguir abrir. É uma forma de proteger as crianças, Entendi. eventualmente, de um acidente, tá? Veja que ele tem cânfora, né? Você sente a cânfora. Então, Uhum. esse é um óleo perfeito para ser utilizado em dores musculares, né? Relaxar as mãos. Isso, em relaxar, né, massagear muitas horas no computador a gente pode massagear os dedos, os pulsos, os ombros, o pescoço. Se você coloca atrás da nuca, ele tem um efeito de refrescância muito rápido, porque ele despolariza o tecido mesmo, tá? Então, abrindo ali os Ele pode canais ser do cálcio, aplicado direto na pele, né, sim, Josi? pode e deve ser aplicado. Isso, ele pode e deve ser aplicado, porque ele vai despolarizar os canais de cálcio, então ele ajuda a eliminar o ácido lático que está preso ali na musculatura, tá? Então, se você tiver uma contusão, bater e aplicar, nem roxo não vai ficar, tá? Porque ele vai limpar ali aquela região muito rapidamente. Tá? Então, é algo que é muito fácil de testar. Aquela batidinha na quina
né, que a gente dá, que vai ficar o roxinho, já passa o Deep Blue direto, que você vai ver que nem roxo não vai, tá? Ô, Ju, E, sim, geralmente, os mix, eles têm já um óleo carreador na composição, né? O que significa que ele pode ser aplicado na pele, tá, diretamente na tá pele. correto isso? Isso. Entendi. Mas se você for Mas a aplicar gente vai numa preservar, criança, né? Porque é, senão, e até senão para você não perder tanto óleo, você colocar 10 gotas do óleo para uma área maior, pelo amor de Deus, põe um vai pouco perder do óleo de Entendi. coco para não gastar tanto óleo, né? E para que a absorção dele permaneça por mais tempo, né? Na pele, Tá. para que você tenha uma absorção por mais tempo. E ele promove uma circulação saudável, então, como eu te falei, se bateu, aplicou o Deep Blue, não vai ficar nem roxo, tá? aqui, ó, tem Quando faz a cirurgia, né? Pode aplicar Tô pensando diretamente na nisso. pele no É isso. pós-operatório para diminuir Cheguei, eu tô os aqui, então eu roxinhos. não consigo nem abrir a boca. Então, você Então, pode você pode pintar aplicar o Deep agora. Blue com o Copaíba. Você Isso, já junta os pode dois utilizar os dois. e aí faz os dois juntos, entendeu? Porque a do Tá. Teco agora lançou a pomada, ela tem a pomada de Blue e agora nos Estados Unidos tem o de Blue com Copaíba, justamente porque, né, a Copaíba, eu não sei se você sabe explicar melhor, Josi, que eu, mas assim, o que eu entendo é que o Deep Blue ele está muito ligado ao sistema muscular, né? Ele vai ter muito uma atuação, como ela falou, nos canais de cálcio. E a Uhum. copaíba, ela é um anti-inflamatório, né? Falando aqui para ATM, para a questão do ATM. Então, ela é um Uhum. potente anti-inflamatório. Então, eles meio que trabalham juntos. Tem uma sinergia. Isso. E São quantas porque gotinhas de cada um? isso, você coloca 2 gotas de cada um, e você pode pegar até um creme que você utiliza no rosto, até para você ter, aplicar ele mais, Massagear. aplique no, Tá. massageie no rosto inteiro. E aí você Mas se você sente o tiver um sapato aroma, frio, e aqui, ó, nessa região, faça isso, Tá. não precisa abrindo. fazer grandes misturas, entendeu? Às vezes a gente vê, nossa, mistura tudo que é coisa, tal. Às vezes você, com o próprio peppermint, se você não tivesse o Diplo e a Copaí, você poderia também usar o peppermint, entendeu? Porque ele também Tá. alivia o muscular. Tá? Então, e uma coisa importante, a copaíba você pode usar ela dentro da boca. Então, se quiser fazer uma massagem, você pode colocar. Mas tem um óleo aqui que eu diria que ele é o grande óleo anestésico de dentro da cavidade oral, é a melaleuca, que é esse óleo aqui. Estamos terminando já. A melaleuca é o grande óleo da odontologia para as lesões da mucosa. Para mucosite, paciente oncológico, eu atendo bastante paciente oncológico. A gente faz o bochecho a cada escovação, faz o bochecho com a Uhum. melaleuca, a mucosite não pega nada, não tem problema nenhum de mucosite. É impressionante. Aproveitando, posso fazer uma pergunta? E se for Claro, criança? Assim, se porque for bebê criança, tem aquelas. você vai fazer a solução, uma gazezinha, você Ah, vai e aí passar isso, pode enrola o dedo na gaze e passa passa. dentro, isso, tá? Você vai Tá. diluir, né? Então, você pode Sim, também diluir, pode diluir no óleo de coco, e você vai passar, tá. porque não tem sabor, né? Digamos assim, Só não o óleo pode de coco. engolir, né? Assim, Isso. Não é que não pode, até pode, mas na verdade a gente evita na um bebê, criança sim. ingestão. Então, você vai só limpar, né, passar com o dedo enrolado na gaze. Então, assim, Tá. a melaleuca é um grande óleo aqui interno que vai anestesiar a sua cavidade oral. É impressionante isso, porque a afta, aquela afta mais encardida que a gente pode ter, se você fizer o Uhum. bochecho, instantaneamente você pode comer e você não vai sentir ali, né? Adeus, Silon. Adeus, homicilon. Adeus, homicilon para o resto da sua vida, tá? A gente para de dar lucro para a Uhum. indústria farmacêutica, tá? É, E o rendimento é muito grande, porque é uma única gota. Esse frasco tem 100 gotas dentro, Mas não é tá? uma gota na boca, você vai Não, é uma diluir, gota na água. Eu coloco assim, ó. Sabe aquele entendeu? copinho de pequenininho, aquele Café. copinho de café. de shot? Você Isso. coloca Uhum.
um dedo de água, uma gota de melaleuca e faça o bochecho. Depois você pode engolir essa quantidade, tá? Dor de garganta. Dor de garganta, você vai Candidíase fazer também, né? gargarejo, Candidíase gargareja, é super difícil de tratar, né? gargarejo Sim. você pode fazer e aí você pode super associar a melaleuca com a copaíba. Às vezes, as crianças, como a melaleuca tem um gosto mais forte, para as crianças eu sugiro o gargarejo ou o bochecho, né? Porque aí a criança não sabe gargarejar, mas sabe bochechar. A Uhum. gente oferece a copaíba porque é um sabor mais suave. E Uhum. para Tá. nós adultos, a gente associa os dois e é maravilhoso, tá? Então, a melaleuca é Falam um de pingar na grande. calcinha também, para quando tem candidíase vaginal também. Isso, para candidíase a gente utiliza. Aí, Thaís, eu sempre gosto de carrear, exatamente pelo efeito de volatilidade. Para não Então, queimar. eu carreio Então. e queima a periquita. Então, assim, a gente pode carrear e colocar, prepara num pirezinho, um pouco de óleo de coco fracionado, 2 gotinhas da melaleuca e você faz assim, ó, rega o protetor de calcinha. É maravilhoso, Protetor. é perfeito no protetor de calcinha. E aí você troca esse protetor a cada 2 horas. E vai ser perfeito. Ao final do dia, você não terá nenhum desconforto mais. Se quiser fazer por mais de um dia para garantir, fica à vontade. Eu já, na minha experiência, é uma única vez, já acabou. É uma gota Maravilhoso. para uma Porque colher, quando né? muda o pH do esperma, por exemplo, a gente tem irritação. Não é Sim. candidíase, é irritação pelo pH. E aí a gente tem um sintoma similar, parecido. E aí você equilibra o pH vaginal com a melanina. Incrível. Tá? Isso é maravilhoso, maravilhoso. Assim, índice de reprodutibilidade 100% na minha experiência. 100%, 100%. Não tem falha, não tem falha, tá? Ele é um óleo extremamente importante para as afecções de pele oleosa, tá? Então, para acne, para caspa, para seborreia, elimina os odores corporais porque é um bactericida de larguíssimo espectro. Eu coloco no preparo do meu desodorante natural, tá? Então, gosto sempre de colocar melaleuca. Ele combate fungos, bactérias, infecções em geral. É o óleo da micose. Então, para quem tem Então, para onicomitose, pós-operatório, extrair um siso, pode fazer o bochecho com melanina. sim. A parte da gengivite, é uma coisa, parece miraculosa. Assim, se você fizer 2 bochechos num dia, você vai ter quase que instantaneamente a redução do edema ali na região e da vermelhidão. É impressionante, Tá. tá? Caramba. Então, isso é uma coisa que você vai poder tomar nota disso, você vai ser a melhor pessoa para falar sobre isso dentro de É. breve, né? Porque, assim, faz e observa e fica olhando. Eu tenho a pachorra, às vezes, de fazer time-lapse quando tem coisa na minha pele. Eu ligo o time-lapse, aplico a lavanda e fico ali, ó. Só para ver, tirar, Sério. porque funciona instantaneamente. É muito impressionante, tá? E Por isso que o olho de vocês brilha quando fala, né? Porque eu realmente eu fico sem palavras porque eu acho tudo incrível, eu acho mágico, eu tô doida pra experimentar vivenciar tudo. isso. Sim. É, E o que eu vou dizer para você, assim, é muito gostoso a gente ter o feedback das pessoas depois. Porque, diferente de uma medicação que você acerta na prescrição, o óleo essencial ele vai atuar num lugar aonde as palavras não chegam. Sempre, tá? Então, para alguma coisa além daquilo que é o esperado, ele vai agir, tá? Então, esse é o que nos conecta tão visceralmente à aromaterapia, né? sim. Porque realmente é algo que veio na minha vida num ponto aonde eu tinha questões que eu não conseguia tratar do ponto de vista fisiológico, que as pessoas chegavam num ponto de tratamento em que elas desistiam e elas estavam melhorando, mas é que ali dentro tinha uma trava Uhum. emocional.
que a pessoa não verbalizava. Muitas vezes a pessoa quer continuar doente, né? Porque ela não sabe que, na verdade, aquele sistema de adoecimento está conectado com uma outra via de amor. Sempre por trás tem o amor. E a natureza, ela tem essa compassividade, como eu te falei. Então, a melaleuca é um grande óleo. Na verdade, assim, foi o óleo que conseguiu atuar nas crises de Por que tem a história de passar melaleuca? Por que é por causa da... Sou curiosa, queria entender. passar na nuca? Que afasta a inveja. Não, na verdade, ela muda a nossa frequência. A gente fica invisível para esse tipo de coisa. Mas por que a melaleuca, entendeu? Porque ela tem uma frequência vibracional, essa planta, é que nós vamos entrar nisso, nós vamos até amanhã de manhã, tá? Ah, não, continua. Agora Aí não, nós vamos não para vamos dormir sem saber agora. nós vamos para um outro livro, tá? Nós vamos para esse livro aqui, ó. Aí nós vamos para esse livro aqui, ó. Cadê? Eu tenho, preciso ler. Não, a gente vai aí para outro livro. A gente vai para o livro da cura Depois vibracional. eu te mando foto da história Isso, esse livro da cura tá na cura. aqui. Achou. Né? Não, Um esse dos meus livro, ele é favoritos. cirúrgico. Esse Ele é livro. cirúrgico, Sério? sério. Isso Ele aqui. vai na dor, assim, da pessoa. Sabe? Isso aqui é assim, ó. Ele traz. Mas, assim, até mesmo esse livro aqui, que é o Manual de Aromaterapia, que é utilizado por todas as vertentes de aromaterapia, que é do Dominique Badaud, que é um francês vivo hoje. Eu tenho uma colega que foi aluna dele, que aprendi muito com ela. Ele fala de todos os aspectos emocionais que ele atua, né? Então, ele muda a nossa frequência no sentido da gente sair das vibrações mais baixas, de raiva, medo, ressentimento, sabe? Então, como ele te tira desse lugar, dessa vibração, você fica invisível para esse tipo de frequência. Entendi. Né? Então, a gente não vibra essa frequência, mas essa frequência não encontra. Não atrai também. Entendi. Exatamente. Então, a gente pode, né? E esse é o ponto do meu objeto de trabalho maior, e hoje em dia, eu mais trabalho é com aspectos vibracionais. Então, onde eu me especializei foi nos aspectos vibracionais. Mas as pessoas nos buscam por questões fisiológicas. Então, a gente primeiro trabalha o aspecto aqui comum, né? Digamos assim, de sintomatologia, né? Porque por trás do sintoma estão essas coisas vibracionais. E muitas vezes as pessoas, a gente começa muito nesse papo vibracional, a pessoa já, mas aí tem que rezar esse negócio desse óleo. Não tem. Mas a pessoa fica achando que é muito holístico. E para a maioria das pessoas é preferível que a gente atue no aspecto químico, que ele vai ter sempre, porque são moléculas. Isso aqui não é mágica, é ciência, né? É química, né? Ele vai atuar, esses ativos atuam no sistema límbico que atua nas nossas vibrações. Basicamente, ele limpa os parasitas. Isso, né? Ele limpa os parasitas. Exatamente. Os Parasitas de todos os tipos. Isso. É isso. E ele também atua em parasitas intestinais. Porque os parasitas intestinais, eles são proliferados pelas nossas baixas frequências. Sim. Quando estamos com baixa imunidade porque estamos com baixa energia vibracional. Então, a gente contrai, sim, Covid, dengue. Nosso sistema imunológico não dá conta de estar lá pronto e aberto para isso, entendeu? Então, quando a gente começa a usar óleos essenciais, a gente começa a adoecer muito menos. Tá? Então, esse é um dos pontos. E por último, né, um queridão aqui, que é o Zengest, que é o óleo para a parte digestória. Então, ele ajuda a manter o sistema gastrointestinal saudável, melhora a questão da digestão. A gente usa no lugar do
Isal, Eno, essas coisas que são efervescentes, sabe, para limpeza, digamos assim, gástrica, né? Azia, Azia, refluxo. refluxo. E também Então, Tá. regula o sistema para quem vai muito no banheiro ou quem vai pouco, entendeu? isso, Ele regular controla. a questão da excreção. E tem muitas pessoas que têm refluxo que já me disseram que a melaleuca junto com o Zengest é uma combinação perfeita para refluxo. E é ingerido também. Sim, aí é por ingestão, tá? Aí você Tá. pode ou pingar sublingual, se você gostar do sabor, tá? Tem pessoas que não gostam do Uhum. gosto. Então, a gente recomenda colocar na cápsula vegetal que você compra vazia numa farmácia de manipulação. Ele ajuda a acalmar o estômago, de enjoos, de náusea, náusea de movimento, tá? Ele ajuda a reduzir o sistema, aquele sentimento de você estar enfastiado, a flatulência, a indigestão ocasional. Então, é um óleo assim, extremamente útil quando a gente vai passar por uma feijoada, você pode tomar uma gotinha antes para já facilitar o trânsito e organizar Sim. as secreções gástricas e intestinais, tá? Então, é um óleo incrível, incrível para atuar no fígado. Quando a gente está com aquela dor de cabeça de ressaca, ele Hum. com o peppermint são perfeitos, o lemon é perfeito. Ele ajuda a liberar o que está parado ali. Aí sublingual seria uma gota ou Uma duas? gotinha, uma gota. Uma. Uma gota é mais do que suficiente. Muito mais do que suficiente, tá? E aqui nós finalizamos, né? Aqui tem um resumão, né? Que a gente tem ali, essa apresentação está sendo gravada, né? Então a gente vai poder compartilhar e assistir de novo quantas vezes quiser, né? Uhum. E aqui nesse resuminho, você vai notar que tem um óleo aqui que não pode faltar na casa de todo mundo, que é o orégano. É um grande desparasitador que a gente tem, tá? Quando eu faço minha rotina anual aí de parasitária, eu utilizo uma gotinha dele com a melaleuca, né, para fazer essa limpeza de larguíssimo espectro, então por isso que eu tenho orégano aqui. Mas tenho essa imagem aqui, que é uma imagem de pele, que eu acho muito importante, tá? Porque é uma melhora muito significativa que a gente teve, e você percebe aqui aonde estava mais profundo aqui, que melhorou muito, né, para o padrão que estava, tá? Porque era uma região muito, muito, muito escura. E a gente utilizou a copaíba, a melaleuca e a lavanda para fazer essa combinação da noite, a copaíba, o frankincense e a lavanda para fazer a combinação do dia, tá? E a gente consegue colocar, né? Existem Para quem é da dermato, deve estar se perguntando como que fez como é que chama lá? A célula que faz o pigmento. Ai, meu Deus, me deu branco. Melanócito. Como que fez o melanócito reverter a pigmentação? Ele porque ela falou, atua na melanócito, fica tirosina, quieto. porque a copaíba Ah, atua atua na tirosina. entendi. Isso tudo está aqui, ó. Caramba, Todas as pesquisas, todos os trabalhos nossa. científicos estão aqui. Tudo aqui. Eu tinha um enorme de um melasma aqui na minha testa. E usando óleo Caramba. essencial. E assim, isso são esses óleos que eu trouxe, esses óleos que tem na tua caixinha. Agora, se quiser outros óleos para trabalhar, nós temos para trabalhar a pele, a gente tem a mirra, a gente tem o Yarrow, que é o óleo de milefólio, a gente tem o óleo de semente de romã, a gente tem o próprio Zendorf, Né? o Yaropop, o óleo de rosas, que é a coisa mais maravilhosa da face da terra para mim, porque é uma delicadeza do óleo para utilizar nas linhas finas, né? Assim, eu tenho 51 anos e não tenho linhas finas ainda, porque não sei quando vou ter, porque eu uso diariamente óleo de rosas, né? Então, assim, eu uso tudo que eu tenho, porque na verdade, assim, eu hoje gasto muito menos com a minha pele do que eu gastava antes,
com uma efetividade muito maior. Meu Uhum. esposo estava com uma pigmentação de senil, né? Uma manchinha de sol, né? E a gente está fazendo todo o acompanhamento dele com o dermatologista, mas em vez do sérum da La Roche-Posay, a gente está usando o óleo Verage, que é uma combinação que contém mirra, frankincense, lavanda, copaíba, tá tudo lá, tá tudo dentro, ou included naquele produto, que é um sérum maravilhoso que a gente tem com um custo excelente, né? Então, nisso eu estou fazendo todo o acompanhamento fotográfico. Isso é muito importante, né? A gente tem que trabalhar com aquele olho de querer acompanhar a resolução do cliente, Com porque certeza. os aspectos também do melasma estão calcados em emoções, né? Quando a tireoide está comprometida, a tireoide está comprometida porque tem fatores emocionais muito arraigados. Então, quando a gente usa o óleo essencial, a gente está atuando em todas as nossas vias, sistemicamente, Entendi. né? Então, é por isso que tem isso aqui não é só a célula, não é porque ela vai na membrana celular. Isso é a parte piece of cake que ela faz. O que é magnífico que ela faz é tratar as nossas emoções. Aquilo que está Mas é armazenado lá realmente o como uma físico, memória a alma e o afetiva. espírito, né? Corpo, mente, espírito. Quando fala do melasma, e as emoções, você sabe me dizer quais emoções? Tipo, atrelado Pense, aqui a pense, rejeição, alguma coisa assim? imagine o seguinte: Né? vamos pensar claro e escuro, certo? O Tá. oposto do melasma seria o vitiligo, certo? Uhum. Imagine que você, de uma hora para outra, começa a ter muita mancha. Você começa a se olhar mais no espelho. Você começa a se observar mais. Aquilo é algo que acontece para trazer você de volta para você, porque é uma reação do teu corpo a um esquecimento da sua imagem. E o que que acontece quando a gente tem filhos? A gente, primeiro, que é uma bagunça hormonal que acontece no nosso corpo, né? Porque nos últimos meses de gestação eu tiro completamente o foco de mim e vou completamente para aquele ser que está ali. Sim. Por isso que aparecem aquelas manchinhas no rosto. Porque depois você vai ter que cuidar disso. Você vai ter que se olhar de novo. Esse é um Entendi. aspecto. E do ponto de vista vibracional, a invisibilidade, ou seja, você ter uma cor e você perder a cor é algo porque existem incongruências do ponto de vista racial atrás, lá atrás, questões Uhum. raciais envolvidas. Isso porque eu trabalho com essa área de terapia sistêmica. Sempre por trás, sempre por trás de um vitiligo existe uma questão racial, de não aceitação da cor, Forte. muito forte. Então, quando a gente está trabalhando com pele, a gente está trabalhando com emoções de tristeza, de abandono, de não contato, tá? Então, quando a gente recupera o calor interno, quando a gente traz de volta o centro para a gente, que é o caso do frankincense, porque que ele é o óleo dos óleos, o óleo rei de tudo, é porque ele traz a gente de volta para a nossa matriz, que é o nosso espírito. Nós podemos ter passado por qualquer coisa, né, que tenha vindo de uma mãe, de um pai, de abuso, do que quer que seja. O caminho de volta é o caminho para dentro, para o próprio espírito, Vou ficar emotiva, Thaís. Olha isso. tá? Quando a gente. Lembra quando vocês falaram para eu selecionar 3 amigas? E, enfim, eu sempre oro, né? E eu falo, Deus, que sejam as pessoas que realmente vão sentir o mesmo que eu senti, enfim. Inclusive, quando foi a Dani, né, falou assim, cuidado, porque você vai, às vezes, chamar algumas pessoas
que elas vão ser negativas, vão falar um monte de coisa. Você acredita que aconteceu isso? Uma pessoa que eu achei que era super potencial, porque ela trabalha com óleos, ela acredita, já veio com aquela negatividade. Ah, por acaso é do Sobre da Terra ou alguma multinível? Aí eu, sim. Ah, tá, não, só pra saber, porque eu já tentei e pra mim não deu certo, então não me interessa. Na lata. Falei, gente, como assim não deu certo? Ah, porque eu já validei tudo. Eu falei, acho que ela fez errado. Mas enfim, e uma das amigas, ela tem esse problema com melasma, e ela sempre conversava comigo, amiga, me ajuda, fala com a sua mãe, fala com algum colega, eu preciso, eu preciso. Só que ela tem uma questão muito forte com a mãe dela, de abandono. E ela foi uma das minhas amigas que eu selecionei, e ela super topou, então acho que vai ser muito importante para Isso. ela. Legal. Você não precisa trazer essa informação diretamente para ela, mas você vai usar os olhos certos para ela. Uhum. Para tratar os aspectos de mãe e pai, essa duplinha maravilhosa chamada frankincense e copaíba. Por isso que eles estão aqui, tá? Eles estão aqui nessa fórmula, porque é, não tem como a gente não. Para resolver isso, a gente tem que equalizar yin e yang, pai e mãe, dia e noite, sol e lua, esses aspectos. A gente precisa normalizar internamente isso, porque são esses pontos que pegam as alergias alimentares, né? Então, por exemplo, a gente associa sistemicamente, e como é que eu estou te falando isso? Porque isso eu consigo ver, Também, porque sabe por como que eu não deu certo? atuo com terapia sistêmica e como a Thaís também, a gente vê, a pessoa traz lá uma narrativa, e aí a gente usa o óleo e a pessoa E não deu Quero melhora. aprender certo com para você. sua amiga, viu, Mi? Porque ela não estava no nosso grupo. Desculpa, eu não vi. Não deu certo para sua amiga porque ela não estava no nosso grupo. É, exatamente. Né? Deixa eu Então, aproveitar falando em sim. grupo, até que daqui a pouco eu preciso sair. Não, eu já vou fechar. Deixa eu só finalizar Então aqui. tá. Aqui, ó. Então, Doterra tem atendimento para a pirâmide do bem-estar. Nós temos olhos para todas as questões, para apoiar a questão gástrica e até mesmo de apoio para a eliminação de peso, né? Diminuição de emagrecimento, apoio, suporte ao emagrecimento, descanso, controle de estresse, reduzir a carga tóxica, autocuidado informado, que é Bem essa legal. farmacinha, mas a gente tem também o VM Complex, que são polivitamínicos de altíssima qualidade, e também o ômega com enriquecido com os óleos essenciais. Então, tudo isso faz Esperando a ele. gente ter Tem muitas formas de navegar, né? isso, aí existem aqui todos os óleos que a gente coloca aqui, e é isso, ó. Isso aqui talvez é que a sua amiga tenha vivenciado. Ela pode ter estado sozinha, e ela pode ter esbarrado em algumas questões que são as próprias. Não adianta fazer doterra sem viver doterra. Ninguém bem sucede em doterra se não viver primeiro em si as suas questões e melhorar em si as suas questões. Porque você foi super compassiva com ela, você disse, bom, então, minha amiga, tudo bem. Você de cara falou assim, bom, não deve ter, né, tido ali um acompanhamento, e tá tudo bem, porque ela vai continuar sendo tua amiga. Mas deixe que ela própria, em algum momento, traga de volta as questões dela para você, para que você possa, de alguma forma, também ajudá-la, até mesmo com uma mudança de frequência. Que emana para ela, né? Porque talvez ela não tenha tido a fortuna de acessar alguma literatura boa ou alguma coisa que desse a ela confiança. Porque aquilo que a gente não conhece, a gente busca respaldo naquilo que está escrito, né? Então, por exemplo, a Thaís tem um livrinho muito bacaninha aí, que é o Fundamentos Essenciais, que é um guia muito prático, muito simples, mas muito útil. E eu costumo abrir na frente dos meus clientes e a gente olha junto o que faz mais sentido para ele. Uhum. Porque nisso a pessoa se envolve. O nosso processo na aromaterapia, ele é 50-50. Parte é a gente que faz e parte é o cliente que traz, né? Sim. E que faz, né? Porque
a aromaterapia só está no auge dela, ou começando a entrar no auge dela nesse sentido, em vir à tona para as pessoas, porque a humanidade chegou num ponto onde nós precisamos ser muitos para apoiar as pessoas nas questões emocionais, e elas não virarem grandíssimos adoecimentos fisiológicos. Então, a gente vai muito compassivamente, muito suavemente, vamos primeiro conosco, vamos melhorando as nossas questões, e isso vai emanar para as pessoas algo que elas vão perceber. E aí elas vão nos perguntar o que foi. E aí a gente vai ter a oportunidade de contar. Assim se faz do Terra para sempre. Amém. E todo o resultado financeiro vem dessa naturalidade com a qual a gente se alia à natureza, porque nós somos parte dela. Uhum. E a gente usa ela como instrumento, primeiro, da própria melhoria. E aí a gente vai fazendo ondas e ondas, ondas e ondas. Vai chegar nessas famílias, você vai ver. Tá bom? Maravilhoso, obrigada. E essa é a minha contribuição aqui, né, para Maravilhosa. essa noite. A Thaís ainda não tinha recebido essa classe. Não, olha só. Viu? Olha, adorei, fui beneficiada juntamente com a E esse Michele. material didático que nós temos, ele não é meu, ele é seu, ele é nosso, foi composto por mim, mas ele é de todos que fazem parte da rede. Então, Obrigada. vou mandar para vocês a gravação Vamos, e a gente também já o vai. PDF Deixa eu só dele, falar uma tá coisa bom? que aproveitar. Queria só aproveitar um minutinho, Josi, que sabe a Uniararas, Michele? Uhum. O Christian conversou hoje ou ontem lá com o reitor, então essa notícia é bem quentinha. E ele conseguiu um espaço para. Eu queria convidar a Josi, a Dani, e a gente formar um grupinho, e com certeza você, porque você é filha da Uniararas também, para dar uma Obrigada. aula, vamos fazer um simpósio de aromaterapia. E aí a data vai ser para junho, a gente precisa decidir assim para ontem a data que vai ser, porque eles têm um período para lançar isso daí, entendeu? E aí a gente pediu para a gente definir, então eu vou falar com a Dani, ainda nem falei com ela, porque isso ele me falou hoje no meio do dia, e aí eu falei, já vou falar com elas para a gente estar juntas. Tá. Junho a gente tem uma semana ali que a gente tem a convenção nacional, tá? Que é aí em São Paulo. Então, você mora em São Paulo, Michele? Sim, sim. Ótimo. Então, nós temos a convenção, se não me engano, é 22, já eu vejo aí para vocês. Exceto essa semana, então, porque a gente aproveita, como eu eu recebo quero que as você minhas. dê essa aula, sabe, é uma aula profunda e que também Profundíssimo. precisa falar muito de negócios, porque acho que o escopo não é tratar de negócios, e é passar uma visão de olhos básicos. É isso, é só isso, explicar da história, e acho que tá perfeito. Aqui, assim, tem a parte, assim, existe uma parte dessa aula que quando a gente, eu já A fiz gente pode várias colocar mudanças. a Dani Mas, assim, começa, linha depois do você faz uma tempo. parte, um conclui a outra, todo mundo fala e tá tudo certo. A gente consegue fazer muita coisa, tá? Mas o mais importante é o seguinte: essa área é uma área muito promissora, porque ela tem um rápido efeito. Eu já trabalhei muitos anos com fitoterapia. E a pior coisa que existia era a criatura fazer aquilo por 3 meses. 3 meses, não conseguia, porque não via resultado imediato. Claro que a pessoa ia voltar para a alopatia. Entendeu? Então, quando a aromaterapia entrou na minha vida, falei, bingo, Porque é vibracional, né, também. bingo, sabe? Então, ali a fidelização também acontece muito por conta disso, né? Então, os meus clientes são clientes que eu atendo todas as gerações. Eu tenho famílias que são 4 gerações que eu atendo. E vai nascendo criancinha, e aí as criancinhas já vão nascendo na aromaterapia, sabe? Gente, me dá só um minuto que Sim. conseguiu entrar? Ai, pera. Ufa. Deixa eu